Muito bom dia! Estamos iniciando agora a coluna Vozes, um espaço aqui no JTT do Portal Desacato, para repercutir as lutas de Joinville e também aqui da região, e para fazer ecoar as vozes daqueles que resistem aqui. E hoje nós vamos para Araquari, aqui no norte de Santa Catarina, falar sobre a mobilização dos estudantes do Instituto Federal Catarinense contra os cortes na educação. Estudantes de todo o Brasil foram às ruas no último dia 9 para protestar contra o sucateamento da educação. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui hoje a Naomi Larrana Silvano, que é estudante de agropecuária no Instituto Federal Catarinense em Araquari, presidente do Grêmio Estudantil Liberdade e Luta e também milita na Juventude e Revolução do PT. Muito bom dia, Naomi, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite para conversar aqui com a gente. Bom dia, Alex. Obrigada a vocês pelo espaço para a gente poder conversar e falar sobre isso. Eu queria que tu começasse falando mesmo sobre o que levou vocês a essa manifestação. A gente sabe que o governo federal anunciou alguns cortes aí. Qual que era a pauta dos estudantes no dia 9? Então, desde que começou o ano letivo, a gente tem problema de infraestrutura, problemas no geral. A gente estava sem lanche na escola, teve uma semana que faltou tipo, coisas básicas, assim, sabe? Tudo isso, a gente estava sem professor, tem muita gente ainda que está sem professor. E a gente relacionou isso, não é problema na gestão, não é problema na escola, é problema com o governo. É o que está acontecendo, é o que está afetando desde quando a gente voltou. A gente ficou 2 anos estudando online, e desde quando eu entrei no IF, a gente está tendo corte. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, a gente está tendo cada vez mais ataques à educação. E a gente não pode simplesmente deixar que... A gente simplesmente viu que não tinha mais como aguentar isso, não tinha mais como esperar que alguém fizesse alguma coisa pela gente. Então a gente, no dia 29 de maio, se eu não me engano, a gente fez, a UBS e a Uni já tinham chamado ato no dia 9. A gente marcou uma reunião, a gente tentou chamar o máximo de IFs que a gente conseguiu. Foi uma coisa muito bonita, era um domingo à noite, a gente conseguiu reunir cerca de 100 jovens, tipo, 100 grêmios estudantis, 100 universidades federais. Isso a gente conseguiu ver claramente a revolta que estava todo mundo tão revoltado que num domingo à noite conseguia reunir 100 jovens, tipo, e estava todo mundo na mesma situação. Ainda né, uma realidade que a gente vive ainda, de passar o dia inteiro na escola e não ter lanche. Agora a gente conseguiu o lanche de volta, mas tem muita coisa faltando ainda. Professor, são fotos do nosso ato, né? Falta professor, falta muita coisa pra gente. A gente passa o dia inteiro na escola, o mínimo que a gente quer é que tenha comida. Não tem como a gente estudar sem ter merenda, não tem como a gente estudar sem ter professor. E eu acho que foi um ato muito bonito. A gente conseguiu reunir bastante IFs, bastante universidades federais também. Não foi uma coisa só estadual, né? Foi um chamado nacional, e acho que isso foi muito bonito. Mostrou que a gente não vai ficar parado, que a gente não vai deixar de lutar, que a gente quer as nossas coisas, que a gente quer ter uma quadra decente, que a gente quer ter estrutura para estudar, que a gente quer poder estudar, né? A gente vai lutar por isso, a gente não vai ficar quieto. Então, por isso, no dia 9, a gente foi para frente da BR, debaixo de chuva, a gente perdeu aula, a gente foi para lá para lutar, né? Para falar o que a gente quer, para que todo mundo ouça. A nossa IF na frente da BR, e passou muito carro, muita gente apoiando, muita gente contra, e a gente estava lá, debaixo de chuva, gritando o que a gente queria, que a gente quer mais educação e menos cortes. Foram cortados 3 bilhões, né, para ser cortado 3 bilhões da educação. Desde sempre está assim, é sempre na casa dos bilhões, os cortes que nem deveriam ter. E a gente pediu também pela revogação da emenda constitucional 95, né, que fala sobre o status de gastos.
Meio que essa justificativa para os cortes, e não deveria ter. E a gente fez uma carta também sobre isso, esclarecendo isso para os estudantes, que acho que é muito importante. Tem muito aluno que nem sabe o que está acontecendo, que não relaciona a falta de coisa básica dentro do IF com os ataques que a gente tem na educação. Eu acho que esse diálogo com os estudantes também é muito importante. E acho que foi isso, falar com a população é muito importante também, com os trabalhadores. Eu acho que a gente está lá na frente porque a gente não quer estudar, não. A gente está lá na frente porque a gente quer estudar e a gente não tem como fazer isso. Muito bem, Naomi. Além dos cortes na educação, além da emenda constitucional 95, teve também uma tentativa no Congresso de cobrança de mensalidade nas universidades federais, né? Como é que vocês veem essa ideia, né? Como é que o movimento estudantil, o Grêmio, qual que é a posição de vocês sobre isso? Então, eu até não comentei sobre isso, mas a gente conversou sobre, nessa reunião que a gente fez com os IFs e com as UFs, a gente conversou sobre isso, né? É um absurdo essa questão da mensalidade, não faz o menor sentido. A gente já paga pela nossa educação, né? A gente já paga, não deveria pagar mais. E isso, para quem estuda no Instituto e acha que isso não vai afetar, porque eu estudo no Instituto, isso não vai nos afetar. Cara, isso é um passo para a privatização, isso é um passo para chegar nos IFs também. Não só, com certeza, se isso iniciar, não vai ficar só nas universidades federais, isso vai passando até acabar com a educação, que é o principal objetivo, né? A gente não pode deixar isso. Abrir uma brecha para que cada vez mais seja precária a nossa situação é absurdo, a gente não pode deixar isso. A gente tem que ir contra, né? Acabei nem comentando, mas a gente também estava pedindo contra a EQ 206, se eu não me engano. Boa. Tu comentou um pouco sobre esse diálogo com os estudantes, com a população. Como é que tem sido a adesão dos estudantes para essa mobilização e também como é que tem sido o diálogo com os próprios servidores públicos? Tem acontecido isso, Naomi? Eu acho muito legal essa conversa que a gente teve com os professores, com os servidores, porque a maioria estava apoiando a gente, tipo, muita gente mesmo, tipo, falou, gente, olha, teve professor que liberou a turma para ir para a manifestação, claro, tem sempre a minoria que vai dar falta, vai ameaçar, vai fazer pressão, mas isso foi muita minoria mesmo. Os próprios servidores terceirizados, a gente não chegou a conversar com eles diretamente, mas eles viram a gente indo lá para frente. A gente estava até procurando o batuque para fazer um barulho lá na frente. As tias que deram a panela para a gente bater e falar, não, é isso aí. Foi muito legal, é muito legal essa conversa que a gente está tendo com eles. E com os trabalhadores, tipo, da galera que passou ali na frente, eu acho que a maioria viu a gente. Foi muito legal isso. A galera passou, buzinou, apoiou. Claro que sempre a galera que passou e é a favor do Bolsonaro, mas é uma coisa que não faz sentido. Tipo, mandou a gente estudar, que isso é normal, mas a gente, tipo, não tem como a gente estudar. A gente tá aqui por isso, porque não tem como a gente estudar. Mas é muito legal essa relação, né? Todo mundo tá apoiando e todo mundo entender a situação que está acontecendo, sabe? Tipo, e eu acho que não tem como não entender. Eles vivem aqui dentro, eles veem tudo que a gente passa, e isso afeta os servidores também, isso afeta eles também. A gente tem infraestrutura, tem galpão caindo aqui na escola, que não tem carga para consertar, e acho que é isso. Muito bem. E passado esse dia de mobilização, Naomi, quais os próximos passos do movimento, quais os próximos passos do Grêmio Estudantil, o que vocês estão fazendo para continuar essa luta, que já deu alguns resultados? A ideia, por exemplo, de cobrar mensalidade nas universidades, ela, a princípio, foi arquivada, né? Mas quais os próximos passos para continuar essa luta? Então, até o dos próprios cortes, né? Inicialmente os cortes eram de 3,2 bilhões, aí baixou agora só com a manifestação online, com pressão online,
foi para 1, alguma coisa, não sei exatamente. Mas, bom, a gente está conversando cada vez mais, a gente está tentando abranger a quantidade de pessoas, o alcance de pessoas que isso está chegando a... eu acho que a gente consegue aumentar, não deixar só nisso, né, só a manifestação e acabou. A gente quer conversar não só com os estudantes, a gente pensou... a gente teve pouco tempo para a gente organizar a manifestação. Então, a gente está tentando conversar com os servidores em si para fazer alguma coisa junto com eles, que eu acho que isso é muito importante. Isso a gente tem muito mais força juntos, sabe? Aqui a gente está tentando conversar com os sindicatos também, ver o que eles estão conversando sobre. Quando a gente ia realizar a manifestação, eles falaram que estavam conversando sobre isso, o que eles iam fazer contra isso. A gente vai entrar em contato com eles para fazer alguma coisa juntos, que eu acho que assim a gente tem mais força. E também tentar chamar outros IFs, teve bastante IF de Santa Catarina, mas tem IF que nem sabe o que está acontecendo. Então, acho que é importante. Muito bem, Naomi, quero te agradecer muito mais uma vez aí por aceitar o convite, por participar, conversar aqui com a gente para repercutir essa mobilização de vocês e passar uma última vez a palavra para ti para finalizar com alguma coisa que você acha que é importante, que acabou não falando durante a nossa conversa aqui. Eu acho que é isso. A gente está sempre tentando lutar, né? A gente não tem tanta experiência quanto, por exemplo, as pessoas do sindicato, que já têm mais experiência. A gente começou a discutir alguma coisa sobre ocupação, alguma coisa nesse sentido. A gente acha que tem uma boa adesão dos estudantes. Não são todos os estudantes que têm noção, a gente sabe disso, não são todos os estudantes que têm noção do que está acontecendo, e a gente sente muito por isso. A gente quer conversar cada vez mais com eles, passar em sala, explicar, eles sempre cobram da gente, porque não tem tal coisa, porque não tem tal coisa. Gente, não tem tal coisa porque o governo está atacando a gente, não tem verba para ter tal coisa, não tem de onde tirar dinheiro. No online, a gente teve uma evasão enorme aqui no nosso instituto, a gente não teve suporte adequado para os estudantes. Na sala, por exemplo, eu sempre falo isso, que no meu primeiro ano, eu estou no terceiro ano, quando eu entrei aqui, eram 40 pessoas na minha sala, hoje em dia são um pouco menos de 20 que se manteram. Então, nesse período, a galera saiu para trabalhar, a galera saiu porque não tinha acesso à internet, e é uma pena, né, porque é um instituto federal, é uma coisa que a gente tem que lutar, uma coisa que é nossa, que é um privilégio estudar aqui, mas não deveria ser, todo mundo deveria ter direito. Então, eu acho que fala por si só a quantidade de pessoas, a quantidade de evasão que teve, e eu acho que a gente tem que ir atrás disso, não abrir mão não deixar ir atrás da reivindicação dos nossos direitos, e acho que é isso. A gente sempre na luta, né? Muito bem, Naomi, obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui sempre à disposição, o Portal Desacato, para repercutir as lutas aí do movimento estudantil, parabenizar vocês do Grêmio e todos os estudantes pela mobilização. A gente sabe o histórico de luta aí do IFC em Araquari, que foi em 2016, por exemplo, a única ocupação aqui da região norte, né? A gente acompanhou. Então, sabe que vocês têm história e parabeniza e se coloca mais uma vez à disposição. Valeu, Naomi. Obrigado, então. Até. Obrigada pelo espaço, gente.